Como sabem, no setor da educação, o CDS tem sido muito crítico e tem sido coerente nas suas críticas. Desde há muito tempo que eu venho denunciando que me parece que a Sra. Ministra da Educação está mais preocupada com as estatísticas do que com o conhecimento e a cultura dos alunos. De uma forma mais gráfica, poderíamos dizer o seguinte: a Sra. Ministra da Educação tem um problema com o abandono escolar. O que é que faz? Elimina o conceito de falta. A Sra. Ministra da Educação tem um problema com o insucesso escolar. O que é que faz? Diz aos professores para passarem os alunos, mesmo que eles não saibam as matérias. Nós somos muito críticos quanto às provas de aferição. É um logro um país ter exames, faz de conta, que não contam para a avaliação dos alunos. E esse logro fica visível na disparidade dos resultados das provas de aferição face a resultados de exames nacionais. É evidente que quando um aluno tem que fazer uma prova e sabe que essa prova não vai contar para a sua avaliação, nem faz o esforço que de outro modo faria e também sabe que o resultado obtido nem o prejudica nem o beneficia. E, portanto, não tem qualquer incentivo para uma preparação sólida. Aliás, chamo a vossa atenção não apenas para a disparidade entre as provas de aferição e certos exames nacionais, como para a disparidade entre uns e outros e os resultados de estudos como o PISA, que de 3 em 3 anos são promovidos pela OCDE. Mas se isto era assim quanto às provas de aferição, e eu já lá voltarei para essa matéria, relativamente aos exames nacionais, e chamo a atenção que o CDS é o único partido do arco democrático que defende que deve haver exames com toda a naturalidade e regularidade no 4º ano, no 6º ano e no 9º ano, nós não podemos deixar de constatar o seguinte: todos os anos há uma polémica que não escapa a quem está atento sobre a credibilidade dos exames. Este ano, as sociedades científicas dizem com toda a clareza que os exames, em geral, foram fáceis, às vezes facílimos, e criticam esse ambiente de facilitismo. Aliás, não é preciso ir às sociedades científicas. Basta ouvir muitos jovens, quando são interrogados nas televisões, e dizerem o que pensam sobre as matérias que saíram nos exames. Gostava de deixar a minha apreensão quanto a um conjunto de circunstâncias. Quando nas provas de aferição respostas erradas são classificadas como certas. Quando nos exames nacionais há uma redução, por vezes, extrema do nível de exigência pedido. Isto significa que o Ministério da Educação está à procura de criar aquilo que eu chamo de estatísticas felizes, mas que verdadeiramente têm pouco a ver com a cultura, o conhecimento e a preparação que os jovens obtiveram ao longo do ano. Eu gostava de enfrentar esta questão com muita transparência. É evidente que, ao promover exames fáceis, o Ministério da Educação está a contar com o facto de muitos pais ficarem, pelo menos por um tempo, mais aliviados, muitos jovens poderem ficar mais descansados e, em geral, no final, termos estatísticas felizes. Mas a Sra. Ministra da Educação devia perceber que há muitos pais que têm um sentido de cidadania e que sabem que tudo o que é demasiado fácil não prepara bem os jovens. Que há muitos jovens que estudaram muito e que percebem que exames muito fáceis não permitem premiar quem se esforçou.
e que, em geral, o que interessa ao país não é uma estatística feliz, é ter alunos que se preparam, alunos que estudam, alunos que vencem dificuldades, superam objetivos, e isso tem a ver com exigência, não tem a ver com facilitismo. Há também, certamente, muitos professores que se interrogam sobre se a intensidade do seu esforço vale verdadeiramente a pena. Permitam-me, aliás, usar uma imagem. Quando se pede a um aluno para identificar um triângulo com um ângulo obtuso e depois também está certa uma resposta com um quadrilátero ou com um pentágono, não é o ângulo que é obtuso, é o sistema que é obtuso. O facilitismo não é o caminho da cultura, do conhecimento e da preparação dos jovens. Muitos pais, muitos jovens, muitos professores sabem que depois da escola o mundo é muito diferente. Se na escola um aluno sabe que pode faltar à vontade, isso quer dizer que a escola não o prepara para o que acontece depois na vida profissional. É que quando se encontra um primeiro emprego e não é fácil encontrá-lo, não é igual ir ao trabalho ou faltar ao trabalho. A mesma coisa relativamente à questão do sucesso escolar. Podem reduzir-se os níveis de exigência ao mínimo. Podem fazer-se exames demasiado fáceis. Mas muitos pais, muitos jovens e muitos professores sabem que cá fora, quando se procura o primeiro emprego, depois da escola, e não é fácil encontrar esse primeiro emprego, a vida profissional é competitiva. O mercado é difícil. É exigente. Implica preparação. E isso não tem nada a ver com este ambiente de facilitismo que se vive nas escolas. E, portanto, quero deixar expressa a nossa apreensão quanto a provas de aferição onde respostas erradas são classificadas como certas, ou a exames nacionais, em que o sentido geral é o de serem mais fáceis, ou às vezes muito fáceis, onde se repetem perguntas de anos anteriores, onde se pede e valoriza matéria já dada vários anos antes, e onde volta a haver perguntas de sentido equívoco ou questões que se apuram, não tanto com a inteligência, mas com a calculadora. O nosso apelo à sociedade portuguesa é para que reflita nas consequências desta política. Eu, obviamente, compreendo aqueles que ficam, por uns momentos, mais descansados e mais tranquilos. Mas tenho a certeza que a maioria das pessoas percebe que um ensino sem exigência não prepara os jovens para a vida profissional. E quero dizer o seguinte: a Sra. Ministra da Educação poderá apresentar estatísticas felizes. Em todo o caso, passará à história como a Ministra da Educação que eliminou o conceito de assiduidade das escolas em Portugal, tanto dando faltar como não faltar, que chegou ao ponto de insinuar junto dos professores que deviam passar os alunos, mesmo que eles não soubessem as matérias, e que reduziu os níveis de exigência dos exames, tal como as sociedades científicas o dizem e certamente falam disso com mais conhecimento do que eu. Queria ainda sublinhar o seguinte: há um ano, já, praticamente há um ano, peço desculpa, o CDS foi trabalhando nesta área. Nós temos de mudar o sistema de produção de exames em Portugal. Porque não é possível repetir todos os anos o mesmo ambiente polémico. Os exames devem ser feitos por uma entidade independente e academicamente credível. As perguntas devem ser validadas com as sociedades científicas. Deve existir um banco objetivo de perguntas. Milhares de questões validadas cientificamente, organizadas por nível de dificuldade, das quais, umas tantas, sairão dos exames. E isto permite comparar, ano após ano, a densidade e a dificuldade de cada exame. E permite evitar polémicas à volta da credibilidade das questões.
É assim que se faz em países mais desenvolvidos do que Portugal.